verdade? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender para, primeiro, determinar quais são os sintomas raros, estranhos e peculiares do meu paciente, tá? Então, olha só. O mecanismo do tratamento homeopático, ele é baseado em doença natural e doença artificial. Isso é a base essencial de qualquer tratamento homeopático. O meu paciente, ele vai vir com um relato de sinais e sintomas, uma sequência de sinais e sintomas que nós, homeopatas, chamamos a isso de doença natural, ok? Então, o conjunto de sinais e sintomas apresentados pelo meu paciente são chamados de doença natural. Isso é um conceito importante vocês já colocarem aí, internalizarem, porque a gente vai começar a falar sobre doença natural e isso já tem que estar intrínseco aí para que vocês saibam o que eu estou querendo dizer. Conjunto de sinais e sintomas apresentados pelo meu doente, ok? Perfeito? Muito bom. O meu medicamento homeopático que foi experimentado por uma pessoa sadia, essa pessoa sadia começou, através do uso desse medicamento, a manifestar vários sintomas, certo? Por conta da tomada daquele medicamento. Esses sintomas, nós chamamos isso de patogenesia, e o conjunto de patogenesia vai formar o contexto da matéria médica, que é aquele livro que a gente consulta para identificar o que aquele medicamento tem de potencial, o que aquele medicamento pode gerar, certo? O que o meu medicamento homeopático ele pode gerar de sinais e sintomas, nós chamamos isso de doença artificial. Por quê? Este paciente que tem doença natural, ao receber um medicamento homeopático que tem o poder de fazer doença artificial, tá? Eles vão entrar em ressonância para que o meu medicamento homeopático que faz doença artificial possa aniquilar, por conta da força dessa doença artificial, os sinais e sintomas da minha doença natural. Ok? Por isso que sempre o medicamento homeopático, ele deve gerar as doenças semelhantes às doenças naturais, porém com mais força, ok? Tá? É como se fosse assim, eu gosto sempre de dar esse exemplo, tá? Eu tenho uma caneta aqui, eu tenho a minha mão aqui, tá? Então, vamos lá, eu tenho a minha mão, tá? O que acontece? O nosso corpo, ele tem um poder de adaptação gigantesco, mas muito grande. Ele se adapta muito rapidamente a várias coisas. E o nosso doente, ele também já sofreu várias coisas e acabou no decorrer da vida se adaptando àqueles processos de adoecimento. O que acontece? Se eu pegar aqui no meu braço e colocar essa caneta e ficar aqui pressionando por um tempo, quando eu pressiono ela agora, eu vou começar a sentir que a caneta está aqui, ok? Só que se eu permanecer com essa caneta durante 1 hora, eu não vou mais sentir essa caneta aqui. Porque o meu corpo, o que ele fez? Vários mecanismos para se adaptar a essa pressão da caneta. Essa caneta está gerando incômodo para o meu organismo? Claro, com certeza. Tanto é que eu comecei a sentir essa caneta assim que eu encostei. Só que a permanência dessa caneta por longos períodos no mesmo lugar, o meu corpo se adapta e não começa mais a fazer nenhum tipo de sensibilidade. Não sentir a caneta significa que o incômodo acabou? Não. Significa que o meu corpo se adaptou, mas a caneta permanece aqui. Muitos dos nossos adoecimentos acontecem desse jeito. Num primeiro momento, um grande incômodo. Não afasto esse incômodo, meu corpo vai se adaptar e vida que segue. Eu não sinto mais nada, mas a caneta continua aqui. O que é o tratamento homeopático? O que é o uso do medicamento homeopático? É que eu possa buscar um medicamento mais próximo e semelhante deste meu incômodo.
E aí o que eu venho? Isso que já estava aqui me incomodando, mas que eu já estava acostumada, eu venho com medicamento homeopático, né? Vamos supor que isso aqui seja uma caneta mais grossa, mais forte, e vou fazer o mesmo incômodo da caneta anterior. Olha, sem querer, já até caiu. Quando eu faço isso, o meu corpo, ele faz um despertar e fala assim, verdade, eu tinha essa caneta aqui que estava me incomodando. Mas por que aconteceu esse despertar? Porque essa caneta aqui amarelinha veio mais forte e gerou um novo processo, um novo incômodo. Com esse novo incômodo, o corpo vai reagir para quê? Para combater o incômodo maior, por consequência, o incômodo menor, que já era constante no meu organismo, ele, ó, tchau, vai embora. Uma vez que o medicamento homeopático, que é esse aqui, ó, que veio gerar doença artificial, já cumpriu sua missão, eu preciso manter esse medicamento aqui? Não, ele não tem mais função. O que eu faço? Retiro o medicamento. Existe mais alguma coisa aqui de incômodo? Não, não existe mais manifestação de doença natural. Uma vez que a doença natural, ela some, ela desaparece, ela se neutraliza, é o momento da retirada do medicamento homeopático. Para quê? Para que eu não consiga ficar mantendo esse processo de doença artificial. Se eu mantenho essa caneta, que é o medicamento homeopático, aqui mais do que eu deveria, vocês concordam que o corpo que ele vai fazer? Se adaptar e vai ficar mantendo o incômodo aqui. E aí, cada vez mais eu tenho que vir com outro medicamento mais semelhante ao caso para fazer. E aí isso vai virar uma bola de neve. Enquanto que na estratégia terapêutica é o seguinte, tenho doença natural? Sim. Qual é o medicamento homeopático que faz doença artificial semelhante à doença natural? O medicamento é dado, o medicamento é prescrito, na dinamização correta, no intervalo correto. Uma vez que a doença natural desaparece e se neutraliza, é o momento da retirada do medicamento homeopático, porque esse medicamento homeopático tem o poder de fazer doença artificial. E se eu mantiver esse medicamento homeopático mais do que necessário, eu vou ter um conceito muito importante que se chama agravamento medicamentoso, tá? E não agravamento homeopático. Agravamento homeopático é quando eu venho com um medicamento, lembra aqui, ó, a caneta, né? Essa é a minha doença natural. Eu vim o quê? Com medicamento homeopático que ele é mais forte. Ele é mais forte, então eu gero o quê? Um despertar desse processo de adaptação que não precisa mais se adaptar, ele tem que gerar o incômodo. Esse leve incômodo, e olha a minha frase, ó, este leve incômodo, porque a cura tem que ser suave, isso nós chamamos de agravamento homeopático. Agora, permanecer homeopático a mais do que um necessário, uma vez que a doença natural já saiu daquele organismo, isso a gente vai gerar e se chama agravamento medicamentoso, ok?